Olá, está começando mais uma edição do Entre Elas. E hoje nós vamos falar de uma tradição que há mais de 4 décadas reúne juventude, solidariedade e compromisso social. Nós estamos falando do Glamour Girl Caxias do Sul, o Glamour como é conhecido, promovido pela Liga de Combate ao Câncer. E vai muito além do concurso, né? O Glamour, ele reúne jovens que, através do trabalho voluntário, ajudam a fortalecer pacientes que passam por tratamentos oncológicos e também suas famílias, né? Que estão envolvidas nesse tratamento. E, nossa, o Glamour esse ano, né? Acontece todos os anos, mas este ano ele está reunindo 21 candidatas, é um recorde, né? E a gente pensou, como que a gente vai trazer todas essas candidatas para a gente conhecer um pouquinho delas aqui no Entre Elas, né? Então, a gente está fazendo uma série de 3 programas com 7 candidatas. Então, nesse primeiro bloco, eu tenho aqui comigo as candidatas, vou apresentar elas. Aqui ao meu lado é a Isadora Reolon Basotti. Ao ladinho dela é a Isabelle Aguiar de Toledo. E na outra ponta, então, a Isabela Rexandi. E também conosco neste bloco a presidente da Liga, né, a Rosiana Pettinelli. Então, muito bem-vindas, né? Essas meninas lindas, elas são todas até na cor da Liga, que é a cor rosa, né? Que também representa a luta também do combate ao câncer, né? Rosiana, eu tô certa, né? É a cor que representa, elas já estão até já nessa preparação aí pro grande dia que é o baile, lá em outubro. Então, elas já estão aqui já na cor, já se preparando, então já vão se apresentar. Mas antes de eu conversar com vocês, eu vou primeiro conversar com a presidente, né? Presidente Rosiana, fala para nós qual que é a importância do Glamour para a Liga. Esse concurso aí que acontece todos Então, o os Glamour é o nosso maior evento do ano, né? E ele, claro que ele traz o nome da Liga para a sociedade, para a comunidade, fortalece o nome, mas basicamente para nós é para angariar fundos, porque a gente consegue reunir várias famílias, no caso agora são 21 famílias envolvidas, né, que vão trazer também outras pessoas para o baile, para o jantar de apresentação, que aí com isso a gente tem um valor bem expressivo que a gente consegue juntar para atender os nossos pacientes, né? A gente atende, para vocês terem uma ideia, mais ou menos em torno de quase 300 pacientes por mês, né? Tanto no Hospital Geral como no Hospital Pompeia. Então, o gasto é bem expressivo. Né? E como é que acontecem essas ações da Liga Feminina de Combate ao Câncer? Eles vêm até a Liga? Então, a gente tem uma sala, tanto no Hospital Geral como no Hospital Pompeia. No Pompeia é nas segundas-feiras, todo dia, e na quarta-feira no geral. Os pacientes ficam sabendo através dos médicos, principalmente os médicos verificam quais são, porque lá é só SUS, né? A gente só atende paciente SUS. E os médicos verificam quais são os pacientes que têm mais dificuldade, na hora que eles dão a medicação também, né? Vem que são mais carentes e mandam para nós. Então, eles chegam lá, eles são atendidos em ordem de chegada. A gente faz, a princípio, uma ficha lá, onde tem lá os dados básicos. E a gente passa a entregar para eles, autorizar as receitas que eles trazem para nós, né, dos médicos. A gente também dá complemento alimentar que a nutricionista prescreve para eles, né? Sim. Quando estão muito fracos, né? Porque o tratamento deixa eles bastante fracos. Vale transporte, porque muitos não têm condição nem de pagar o transporte para fazer o tratamento. Cestas básicas, porque muitos param de trabalhar, diminuir a renda familiar, né? Então, a gente ajuda naquilo que também as demandas, se eles vão lá e nos pedem, eu tô com um problema, na minha casa falta isso, a gente tenta suprir, né? Normalmente resolve. Né? E tem o banco de perucas, ele é da Liga? Não, o banco de perucas, ele é no Hospital Geral também, né? Mas ele é uma instituição inseparada da Liga. Tanto que a gente, com o que a gente recebe de doação de cabelos, normalmente a gente entrega para que eles façam essas perucas, né? E é uma parceria, então. É uma parceria, mas eles são independentes. Bom, agora a gente já conheceu um pouquinho da Liga, né? Agora vamos falar então um pouquinho com as candidatas ao Glamour. Bom, a gente vai falar contar um pouquinho de vocês, né? O nome eu já apresentei, vocês podem falar da entidade. E assim, quando a gente pede para falar, quem é eu? Quem sou eu? Eu sou a pessoa que
que faz, sei lá, estudo em tal colégio. Não, a gente quer conhecer um pouquinho das características de vocês, né? Como é que vocês se definem, tá? Então, vamos começar, você se apresenta, pode falar o nome de novo, a entidade, daí um pouquinho como você se define. Eu vou começar, então, primeiro com a Isadora. Bom, eu me chamo Isadora Reolon Bassotti, eu tenho 16 anos, eu estudo no Colégio São José, estou cursando o 2º ano do ensino médio, eu sou filha única, me considero, assim, uma pessoa, eu acho, assim, que eu sou bem extrovertida, eu tenho personalidade forte, minha mãe e meu pai dizem. E tu acredita que sim também? Acredito que sim. Eu tenho 2 gatas, eu adoro bicho, assim, acho super fofo, adoro. Eu sou bem sociável para fazer amizades, assim, e eu busco ser muito verdadeira com as pessoas. Porque eu acho que, tipo, quando a gente é verdadeira, a gente não perde nada, a gente só ganha em troca depois. Bem legal, bem lindo isso. Vamos lá com a Isabelle, né? Isso. Isabelle. Eu me chamo Isabelle Aguiar de Toledo, tenho 15 anos, estudo no La Salle Carmo, represento com muito orgulho e carinho o Ser Caxias. Eu me considero uma pessoa carismática, extrovertida, com personalidade forte também. Às vezes, se tu me pega num mau dia, tu vai escutar Mas isso é bom, umas né, verdades. guriada? É bom ter personalidade forte, né? Tu vai escutar algo que talvez tu não queira, mas enfim. Acho que eu sou bastante verdadeira, sincera e sempre tento ajudar os outros. Acho que isso é muito de mim, assim, da minha família em si. Meu pai sempre me ensinou isso desde pequena, então acho que eu tenho muito isso pra mim. Isabela. Então, eu sou Isabela Sandi, eu tenho 15 anos, eu estudo no La Salle Carmo, eu represento Pompeia. Eu me considero uma pessoa bem honesta também, eu acho que eu sou uma pessoa bem comunicativa. Às vezes, se tu me pega num dia bom, eu não paro de falar. Tiro assunto, não sei de onde. E eu gosto muito de sair, falar com minhas amigas, eu acho que amizades são as coisas mais importantes da vida, né? Amizade e família tem que ser verdadeira. E eu acho que a gente tem que aprender com os nossos erros. Eu acho que humildade também, acima de tudo. Legal. Vocês são colegas? Não. Do mesmo colégio, né? A gente se ajuda, sim, mas a gente não... É da mesma escola só, mas é que as salas Não são pertinhos. Entendi. Bom, meninas, e por que participar do Glamour, né? Pergunta para as 3 agora. Por que participar do Glamour? Eu acho que... Por que ser Glamour? Por que participar? Por que esse interesse em fazer parte de um trabalho voluntário? Eu acho que é todo um conjunto, tipo, porque o pré-concurso é muito legal de participar. E Independente ele é do longo, resultado. né? Ele é longo, né, Rosiana? esse- Quanto tempo eu digo? De março até outubro agora, né? Esse ano é mais longo. Esse é o longo. primeiro ano que a gente faz o Mudo Glamour de julho, agora nós estaríamos tendo o baile em julho, né? Para outubro. Então vai ficar mais extenso. Ah, vai ficar mais longo esse ano, é a primeira vez que fica Primeira mais vez longo. que fica mais longo. Então esse ano, muitas novidades, mais candidatas, Mais candidatas, mais longo. mais longo e mais no calor, né? Graças a Deus. Esse ano promete, meninas. Então, eu acho que é isso, porque o pré-concurso é muito legal de participar, independente do resultado, porque a gente tem muitas palestras, a gente tem muitos encontros que são bem legais, assim, até para autoconhecimento, né? A gente acaba se conhecendo e criando amizades muito, muito boas. Tipo, eu não conhecia as gurias, eu conheci elas aqui. Eu acho que também, acho que falando com as gurias, enfim, as candidatas, muitas acompanhavam as edições anteriores, falavam com as gurias e se interessavam. Acho que todo mundo que participa do Glamour sai, tipo, uma nova pessoa, sabe? Acho que fura a bolha e, tipo, não só do autoconhecimento, mas conhecer outras realidades. Acho isso muito legal. Como a Isa falou, eu acho que a gente vive numa realidade muito boa, né? Todo mundo que tá aqui tem várias oportunidades e eu acho que a gente usar nosso tempo, né? Que é um bem muito precioso, para ajudar essas pessoas que às vezes não têm muitos recursos, eu acho que é uma coisa bem legal que a gente faz. Então é uma oportunidade muito boa. Rosiana, a gente falou um pouquinho do pré-concurso, né? Como que é a preparação delas? Assim, elas têm palestras? Elas já então, fazem trabalho voluntário nesse momento? Enfim, sobre o trabalho voluntário, tá? Elas vão fazer 2 visitas nas casas das crianças que a gente atende. Nós temos hoje 12 famílias de pacientes,
ou pacientes em tratamento, ou pacientes que já terminaram o tratamento, mas até por 5 anos, né? Eles ainda estão vinculados a nós. Então, nesse período, as meninas visitam essas crianças uma vez por mês, levam rancho, levam carinho, brincadeiras. As crianças esperam por elas, assim, né? Então, elas fazem esse trabalho. Além disso, elas colaboram com... Nós temos uma parceria com o Banco de Alimentos. Então, a gente vai ajudar no recolhimento dos alimentos uma vez por mês. E depois o Banco de Alimentos nos devolve, então, alguma coisa os ranchos que a gente precisa para os nossos pacientes. Parceria essa que a gente fez esse ano. Não, até então não tinha. Mais uma novidade. E... Além disso, esse ano nós tivemos mais uma novidade, que elas têm um trabalho voluntário para fazer, uma ação voluntária em prol da Liga. Elas podem fazer o que elas quiserem, elas podem se juntar entre 3 no máximo, parece, né? E fazer uma ação. Né? Elas nos mostram o projeto, a gente aprova o projeto e elas têm que executar até o final do concurso. E eu acho que de voluntário é isso. E fora isso, tem várias palestras de todos os... tudo que tu possa imaginar, desde maquiagem, oratória, dicção oratória, redes sociais, ginecologista, que mais, menina? Dermatologista, enfim, é muita coisa. E você já tinha tido contato com o trabalho voluntário alguma vez antes de participar, né, antes desse ano de entrada para preparação para o Glamour? Já tinham tido esse... Sim, de contato com o trabalho voluntário? Sim, eu participo do CTG, então lá a gente é muito unida, tipo, a gente sempre ajuda alguma comunidade, enfim. Tanto que ali nas enchentes, a gente era um ponto de coleta, enfim, a gente organizou. Meus pais também, como eu disse, é muito da minha família essa coisa de cuidar dos outros, então meu pai, ele ajudou muito, a gente foi lá em... Roca Salles, Mussum, que foi as cidades mais atingidas, então a gente ajudou lá. Enfim, acho... sempre doei meus brinquedos também. Quando eu era pequena, cortei meu cabelo para doar, então... Bastante, assim. Sim. E vocês, meninas, já tinham tido contato com o trabalho voluntário? Eu acho que nesse sentido que a Isa falou de doar brinquedos, de cortar cabelo, também pra fazer peruca, eu também fiz. Que inclusive foi pro Hospital Pompeia, que é a entidade da Bela. E só que viver assim tão intensamente de visitar as casas, ver a condição das famílias do próprio paciente, nunca é a primeira vez. Eu acho que nesse sentido, acho que todo mundo já ajudou alguma coisa, né? A escola também, na época das enchentes, a minha que eu estudava já ajudava bastante, então a gente ia semanas lá, ajudava a separar roupa de doação, enfim. E também eu acho que nesse quesito de ajudar a dar brinquedo, também sempre foi uma coisa que eu fiz. E também eu acho que eu e a Isa, a gente participou do Debu ano passado. Lá também eles fazem algumas coisas voluntárias. Então a gente... Também acho que todas nós aqui também já participamos de alguns dos eventos da Liga ano passado, que também já gera dinheiro, né? Sim. Então agora vocês estão num passo maior, na verdade, né? O trabalho voluntário, porque agora sim vocês estão tendo contato com outras realidades, né? E vocês já tiveram algum momento em que vocês perceberam que... essa é uma causa muito maior que um evento social? Já tiveram essa reflexão, esse pensamento, assim? Eu acho que na casa das crianças foi um momento que eu achei muito, muito legal, assim. Achei que... O que é na casa das crianças? Vocês foram na... A gente fez a visita mensal, num sábado. Tá. E foi nossa primeira visita como voluntárias. É a Domus? Não? Como é que é o nome da Não, é casa? a casa das crianças que a gente ajuda da Liga. As famílias Das mesmo, famílias na mesmo. casa. Ah, que legal. A gente foi lá e aí é muito legal, né, conversar com essas crianças. E é muito divertido a gente ver essas crianças sorrindo, né, mesmo com tudo que elas passam. E eu acho que dá um valor por tudo que a gente faz, sabe? Dá mais vontade de continuar. E vocês chegam lá e vocês levam vocês? Como é que vocês fazem? Como é que são essas visitas? A gente levou a cesta, né, os ranchos, e a gente também levou brinquedos. Aí a gente é separada em casas, então eu e a Bela, a gente acabou ficando na mesma. E daí a gente levou brinquedos para uma paciente, a gente ficou brincando com ela. E foi muito legal, é bem divertido ver ela, assim. E como até a Rose falou, eles ficam lá esperando a gente. Então ela estava muito animada para nos conhecer. E aí a gente brincou com ela e foi tudo muito legal. E tu, Isabelle, quer comentar? Eu fui numa casa de uma pessoa que tinha quase a cidade. Ela tinha 14, a Valen. Então a gente conversou mais, mas foi muito legal.
com tudo que eles estão passando, elas conseguem ficar felizes, assim, sabe? Tipo, entendi que talvez tipo, o meu problema não é nada. E acho que aprendi também que a gente tem que ser feliz e grata por tudo que a gente tem. Isso é muito legal. Rosiana, aí vocês fazem essa ponte, essa ligação, né, das famílias com as meninas. Como é que funciona isso? Então, como a gente tem bastante acesso no Hospital Geral, né, e no Pompeia, no geral para as crianças, né, porque o Pompeia não atende crianças. Então, nós temos lá a enfermeira-chefe que nos passa, primeiro as meninas, porque elas ainda são candidatas, né? Já são voluntárias, mas elas vão passar a exercer a função de voluntária quando acabar o glamour. As que quiserem permanecer na liga. Elas são convidadas a permanecer. Então, essas meninas que são nossas voluntárias da Liga Jovem, que a gente chama, porque é a Liga Jovem que faz esse trabalho, começam a visitar as crianças quando elas estão internadas no hospital ainda, né? E aí a gente já levanta quais são as famílias que são de Caxias, né, que querem que as meninas visitem, porque nem todas querem, às vezes, né? Tem muitas que têm até vergonha, sabe? Não, enfim. Então, a gente faz esse levantamento a partir do hospital, né? Das crianças que... E aí passa a visitar essas crianças até 5 anos pós-tratamento, para que durante o período que considerado ainda, né, possível de ter alguma... né? E a partir desse momento as meninas já estão sendo avaliadas nessas visitas? Ou como é que funciona a escolha nessas... Então, ou é só uma preparação, elas não são avaliadas? É só uma preparação, não são avaliadas, né? Sim. Porque a gente não quer essa responsabilidade como liga da escolha. A gente escolhe um corpo de jurados, que são pessoas que têm em vários setores da comunidade, né, de Caxias, que têm a responsabilidade de escolher essa menina baseado em alguns critérios, que são justamente a menina que vai representar a liga, que tem toda essa vontade de ajudar, que tem... Enfim, né? Eles vão ter que rebolar para encontrar, que não vai ser fácil, porque cada vez mais as meninas já vêm muito preparadas, né? Bem legal, né, meninas? E aí, eu acho que também esse é um convite numa época, né, Rosana, que as pessoas estão tão conectadas em ações, só em redes sociais, um convite para sair das redes sociais e ir para a realidade, né? Que não é só as redes sociais, né? Então, acho que vocês também com isso estão tendo um convite para participar de outras ações voluntárias, né? Eu acho que é um experimento até para continuarem na Liga, né? Eu vejo que muitas meninas continuam na Liga. Muitas. Que elas, tem até uma pessoa que está aqui acompanhando, que também que faz parte daquelas que participou. Sim, já, né? Foi candidata há 2 anos atrás, Maria Antônia, ela... E daí continua. Continua. A grande verdade é que a maioria das meninas que não ganham são as que continuam. Por incrível que possa parecer. Eu não sei se a Glamour se desgasta tanto no ano que ela é Glamour, porque ela tem uma jornada bem mais intensa, né? Como tem que ir em todos os eventos, representar a liga, para lá e para cá, enfim. Então, acho que ela quer férias depois. Sim. Mas né, não são todas, obviamente, mas... Mas, né, meninas, é um convite para ir continuar nas ações voluntárias, sair um pouco só de redes sociais, numa realidade que, às vezes, nem é o que a gente vive, né? Para continuar em ações voluntárias. Vocês pretendem continuar? Vocês estão se sentindo bem fazendo essas ações, né? Vendo um pouco a realidade, conhecendo outras realidades, participando de ações. Vocês pretendem, então, continuar, assim, pro futuro? Que experiência eu vocês pretendo. levar, assim? A gente pretende. Eu acho que é que nem a Nina um dia nos falou, que foi a Glamour 2023, ela falou que o trabalho de verdade é o que a gente tá fazendo agora, né? Que a gente vai fazer no futuro. E o título, né? A faixa, é só uma faixa, é uma consequência, entendeu? Do que a gente tá fazendo agora. Acho que esse tem que ser o verdadeiro motivo da gente estar aqui, da gente ajudar. Então, acho que se não acontecer nada, enfim... Se algo não me tirar da liga, mas, tipo, algum compromisso, enfim, eu pretendo continuar, com certeza. Às vezes o próprio caminho já é a vitória, né? Não é assim? O próprio caminho já é uma conquista. Bom, a gente já vai encerrar o bloco, né? Meninas, passou super rápido, vai dizer, passou, né? Mas antes de encerrar, nós vamos fazer tipo um ping-pong. Vocês topam? Pode ser? Vocês pensam a primeira palavra que vem, assim, na mente de vocês. Pode ser. Vamos? Tá. Pensem uma coisa que vem logo na mente de vocês quando eu perguntar, tá? Tá. Vamos começar pela Isadora, então. Um valor indispensável. Lealdade. Lealdade. Isabela. Lê. Uma pessoa que inspira. Minha irmã. Tua irmã. Como é que é o nome dela? Valesca. Valesca. Isabela.
Lá. Isabela e Isabela. Lá. Liderança é? Pegou agora. Liderança. Quem faça outra? Postura. Solidariedade. Solidariedade. Voluntariado, eu acho. Tá. Isadora, Caxias do Sul representa? Eu acho que família. Tá. Isabelle, Glamour Girl significa? Eu acho que alguém que representa, acho que um molde, assim, liderança. Acho que tem muitos adjetivos para glamour. Liderança, carisma, empatia, ver todos os lados, cuidar de quem é menos visto. Responsabilidade. São vários adjetivos. Isabela, um sonho. Continuar sendo feliz no que eu decidi fazer, teu assim, caminho. no meu caminho. Isso. Bom, meninas, encerramos. Rosiana, tu não vai participar do próximo bloco. Quer complementar com alguma coisa que a gente não falou nesse bloco? Não, eu acho que tudo basicamente foi falado, né? O que eu sempre falo, a gente fala, enfim, acho que até a Isabelle falou, que as meninas entram de um jeito e não saem iguais. A experiência todas que elas passam nesse ano faz elas amadurecer bastante, elas passam a ter um outro olhar sobre a comunidade que elas vivem, a responsabilidade que cada um tem como cidadão de poder contribuir de alguma forma para que o mundo seja melhor, né? Então, eu acho que isso elas levam com elas. Isso aí, então, meninas, as Isas, né? Obrigada por terem participado, né, do Entre Elas. Rosiana, obrigada pela tua contribuição, também falando um pouquinho do concurso, que acho que é importante a gente falar, né? E da própria Liga também. E depois, no próximo bloco, nós voltamos com Entre Elas com mais 4 candidatas, né? A Glamour. E já me despeço, então, das meninas e da Rosiana, a presidente. E você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos já já. Caxias do Sul é feita todos os dias por quem acorda cedo, trabalha, empreende, estuda, participa e também cobra. A cidade se constrói diariamente nas ruas, nos bairros, nas comunidades. E existe um lugar onde as vozes dos caxienses precisam ter espaço, escuta e também respeito. É na Câmara Municipal de Vereadores que essa realidade se encontra, em forma de debates, projetos de lei, fiscalização e também na tomada de decisões. Na Câmara, as discussões nem sempre são simples e nem devem ser. A democracia exige diálogo, responsabilidade e posicionamento. É nesse espaço que o Poder Legislativo cumpre o seu papel, representar a população, acompanhar de perto os atos da Prefeitura e decidir caminhos que impactam na vida da cidade. Cada demanda importa, cada opinião conta muito e cada realidade precisa ser considerada. Os projetos discutidos na Câmara não surgem do nada. Eles nascem das demandas da comunidade, das necessidades dos bairros. Cada votação tem a sua consequência para a vida das pessoas. A Câmara é aberta a quem quiser acompanhar, participar, questionar e também cobrar. É lugar de escuta, mas também de debate, de construção e de responsabilidade. Representar é assumir o compromisso com a cidade inteira. Legislar bem exige ouvir, discutir, decidir e responder com transparência. O poder público só faz sentido quando está perto das pessoas. É para isso que a Câmara existe. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A casa é sua.
Estamos de volta com o programa Entre Elas, agora nesse segundo bloco, conversando com mais 4 candidatas ao Glamour, né, que é um concurso, que a gente já viu que não é só um concurso, né, promovido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então a gente já falou muito do voluntariado, sobre como essa experiência é para as meninas que estão, né, concorrendo, toda essa preparação que envolve meses, né, as meninas estão contando um pouquinho delas, desse trabalho que elas já fazem antes do concurso. E eu vou apresentar minhas candidatas, então, desse bloco, né? As candidatas ao Glamour. Aqui ao meu ladinho tá a Joane Moreira Teixeira. Do ladinho dela, a Júlia Pereira Valente. A outra Júlia Zanrosso Schmitz. E a Lara Reis Delamea, né? Obrigada, meninas, por estarem conosco aqui no Entre Elas. Obrigada por estarem aqui conversando um pouquinho com a gente sobre essa preparação, tudo que vocês estão sentindo, né? E como a gente já fez o primeiro bloco, vamos começar, né? Para vocês se apresentarem um pouquinho, né? Contar um pouquinho de vocês, aí, a entidade que representam, né? Posso começar por ti, Joana? Sim. Então, meu nome é Joane Moreira Teixeira, eu tenho 16 anos e estou cursando o 2º ano do ensino médio no Colégio Fleming. Eu represento o Clube Mercedes-Benz Caxias do Sul. E eu sou uma pessoa muito carinhosa, que eu gosto muito de ajudar o próximo, que eu tenho o sonho de cursar medicina na área da cardiologia, porque quando eu era bem pequena, meu avô teve um infarto. E desde aí, eu sempre falei que eu queria ser médica do coração para cuidar do coração do meu avô. Então, minha vontade só aumenta ao decorrer dos anos. Sim, que legal isso, trazer uma experiência tua de vida e fazer disso um propósito, né? Sim, é. Então, Joana já foi? Então a Júlia, 2 Júlias. Não, é 13 Isabelisa, 2 Júlias. Vamos lá, então, Júlia. Meu nome é Júlia Pereira Valente, eu tenho 18 anos. É com muito carinho que eu represento a Horus Noivas e Festas. Atualmente, eu estou muito feliz por cursar Arquitetura e Urbanismo. Recém fui aprovada na UX. Ai, que legal. E me considero uma pessoa muito empática. Que idade não tem mesmo? Eu tenho 18 anos. Ah, recém entrou na faculdade. Recém entrei na faculdade. O concurso é de 15 a 18, né? 19, tá. Eu me considero uma pessoa muito empática, porque a empatia, além de você entender o próximo, você tem que saber ouvir o próximo. Então, além de empática, eu me considero uma pessoa ouvinte, boa ouvinte, pra também conseguir saber como falar com pessoas e entender a pessoa da melhor forma. Gosto muito de fotografia, sou apaixonada desde a época das câmeras analógicas com os meus pais. E isso faz parte de mim desde muito pequenininha. Ah, que lindo. E a fotografia é uma arte, né? Sim. Então a Júlia também, né? Bom, então, eu sou a Júlia Zanrosso Schmitz, eu tenho 15 anos, eu estudo no Colégio La Salle Carmo, estou cursando o 1º ano do ensino médio e eu estou representando com muita felicidade o Instituto Filhos. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre valorizei muito a minha família, os meus amigos e principalmente os momentos que eu passo com eles. Eu sempre tento aproveitar ao máximo e recordar disso, porque é o que eu vou levar pra minha vida, né? Eu sou uma pessoa que... Nossa, eu sou, assim, completamente apaixonada pela minha irmã. A gente é super amigas uma da outra, mesmo com a diferença de idade. Você tem muita diferença de idade? A gente tem 5 anos. Agora, sim, uma diferença grandinha, né? E eu me considero uma pessoa bastante comunicativa, eu falo bastante, bem empática, simpática e eu normalmente estou sempre feliz, assim. Então é isso. É legal a gente falar da gente também, né? Lara. Meu nome é Lara Reis Delamea, tenho 16 anos, estou cursando o 2º ano do ensino médio no Colégio La Salle Carmo e represento a Vera Delaldo com o maior orgulho do mundo. Que é da família. É. Eu me considero uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, muito sorridente. Isso é importante nos dias de hoje. Sim. Muito estudiosa. Eu gosto muito de estar em movimento, gosto muito de esportes. Fiz vôlei por 3 anos. 4, na verdade, por 3 anos na equipe de competição. E eu tenho 2 irmãos, então eu gosto muito de conviver com pessoas. E isso. Família grande, né? Sim. Que bom. E meninas, por que ser glamour? Por que isso tocou no coração de vocês? Por que sentiram esse chamado, essa vontade? Né? Porque vocês estão aí, já é um pré-concurso, né? Bastante coisa, já modificam a rotina de vocês, né? Então, por quê?
né? Por que vocês têm essa vontade, esse desejo de ser glamour? Eu acho que o glamour vai muito além da faixa e do glamour, né? Eu acho que o glamour em si é a voz para trazer mais pessoas a apoiar, incentivar e conhecerem o trabalho da Liga. Principalmente, eu gostaria muito de trazer as pessoas jovens, porque eu acho que é os jovens que vai ser o futuro, né, do nosso país. E eu senti a vontade de participar do Glamour esse ano. Eu já tinha sido convidada outras vezes, só que ano passado, a minha tata, desde quando eu era bem neném, ela teve câncer de mama. E ela sempre me falava das visitações da Liga. E ela sempre fazia diferença na vida dela. Sim, ela amava. E ela sempre me incentivou muito a participar. Infelizmente, ela veio a falecer, mas eu senti que esse ano foi a oportunidade certa para mim estar participando e representando todas essas pessoas que precisam dessa ajuda, porque um simples sorriso, um gesto de carinho ajudam e melhoram o dia de todo mundo. Então acompanha uma pessoa próxima de ti, então, e pelo jeito ela tá bem viva dentro de ti, né? Ai, com certeza. Pelo jeito que tu fala dela. Sim. Júlia, desculpa, ainda são bastante meninas. De acordo com a Jana falou, ser glamour, participar do glamour, é uma forma de você se inserir nessa causa, porque é uma causa benemerente, onde você vai conhecer muitas pessoas, vai aprender muitas coisas. E ser uma candidata ao glamour, além de, claro, todas nós estarmos concorrendo a uma faixa, exatamente como a Jo falou, você vê assim de pertinho, poder dar apoio àquela pessoa, e pessoas, enfim, famílias, crianças, e você poder ver os olhos delas e saber assim, eu posso te ajudar. E as pessoas, tanto adultos e nós, meninas jovens, podemos ajudar. E ser glamour, voltando, ser glamour, uma candidata, é você aproveitar a sua juventude para ajudar. Então, eu estou na escola, estou na faculdade, eu tenho um tempo hábil que eu posso me dedicar a outra pessoa. E isso é muito importante. Eu acho que isso também é a nossa missão como candidatas. É poder mostrar para as outras meninas jovens que gostam disso, de toda a função de pré-concurso também, e essa parte da benemerência, de todo mundo poder estar junto, ajudar para um bem maior. Essa é a verdadeira importância. Juntos somos mais fortes, né? Exatamente. Júlia. Bom, então, eu acho que eu vi como uma oportunidade de colocar os valores que os meus pais sempre passaram para mim, ainda mais em prática, ajudando os outros, e principalmente de trazer mais as pessoas para a causa, porque cada pequena ajuda, assim, faz muita diferença sempre, né? E quanto mais gente, melhor. Então, eu acho que realmente a faixa é só uma consequência de tudo que a gente está vivendo, e com certeza no pré-concurso a gente já ganhou muito com tudo isso, porque, nossa, essa experiência, assim, de participar e todas as palestras que a gente teve, e realmente saber que a gente pode estar fazendo diferença na vida das pessoas, assim, não tem nem comparação no sentimento. É inexplicável. É inexplicável. Eu sempre tive muito amor pelo voluntariado no geral, sempre tive muita vontade de ajudar. Não só a Liga, mas como eu pudesse. E na Liga eu vi uma oportunidade de poder ajudar as pessoas. Então, como as meninas falaram, eu acho que ser glamour vai muito além do glamour e da faixa. A gente visitou as crianças recentemente. E não só as crianças, mas saber que a gente pode ajudar as pessoas, que a gente pode se emprestar um pouquinho e ajudar tantas pessoas é maravilhoso, é muito gratificante. E Lara, já vou começar por ti. Vocês já tinham feito trabalho voluntário? Uma pergunta para todos, mas vou começar pela Lara já. Já tinha feito trabalho voluntário? Tu falou que gosta, né? Já tinha feito trabalho voluntário antes? Eu sempre ajudei como pude, e acho que o que eu fiz de mais marcante foi na pandemia. Eu e uma amiga minha, a gente era mais nova, eu tinha 10 anos na pandemia, mas lá no nosso condomínio a gente montou uma campanha para arrecadar alimentos para doar pro Frei Jânio.
E deu certo? Deu certo, conseguimos arrecadar bastante coisa. Foi que pro legal. projeto Mão Amiga, então. foi bem legal. Então, tá. Júlia, já tinha participado, tido contato com um trabalho voluntário? Eu já tinha feito essas coisas menores, sabe? Tipo, eu sempre doava os meus brinquedos, as minhas roupas. E, assim, depois da Liga agora que eu comecei a conseguir participar mais e eu tô adorando. Foi muito legal. Ah, ótimo, que bom, tá gostando. Júlia, outra Júlia. É Júlia? Os outros têm apelido? Júlia. Júlia. Júlia vai curtinho, né? Eu já participei de várias situações em que foi necessário voluntariado e tenho lembranças do meu reinado em 2023-24, do Recreio da Juventude, onde foi aquela época das enchentes. E lá me motivou muito a começar a entrar mais no voluntariado, porque foi uma experiência inexplicável ver todo mundo ajudando. Foi um período complicado para todos nós e foi, como posso explicar, uma sensação de coração quentinho, sabe? De você ver assim que eu consigo ajudar. Então a gente falava em canais de comunicação, a gente ajudava os sócios do clube e pessoas de fora também. E isso foi uma coisa que me deixou mais feliz e me abriu portas. E foi maravilhoso. E agora, também, no Glamour, houve o convite de participar do Glamour, que só deixa esse sentimento maior. Então, Júlia, tu já tinha tido uma experiência de reinado e acho que tá te ajudando com o Glamour também, né? Essa experiência. Tá ajudando a contribuir? Como é que foi? Foi quanto tempo de reinado lá no Ju? De reinado acontece 1 ano. Foi 1 ano, então, de uma experiência. O reinado do Recreio da Juventude é de 1 ano, começa no debut e termina em outro debut. E no que te ajudou, assim, especificamente, com agora trazendo pro Glamour? Pro Glamour, essa experiência foi... Como posso explicar em palavras certas? Mas... Como posso explicar? Com essas palavras, como você achar que combina. Não tem problema. Acho que talvez com a coragem, né? Coragem. Coragem, realmente, porque, como eu disse, abriu portas. Então, a experiência de ter sido rainha me fez ter muito mais responsabilidade. Então... Foi um desafio. Foi um desafio bem grande. E esse é outro. Esse é outro. 2 desafios muito bonitos, porque os 2 também têm parceria. O Recreio da Juventude ajuda a Liga Feminina também, as debutantes. Tanto a Joana e a Lara foram minhas debutantes. Vocês já se conheciam, meninas? Sim. Tá, que legal. Fica mais fácil de estar juntas, né? E de experiências do reinado que me trouxeram foi realmente essa parte da comunicação. Principalmente a parte da comunicação e poder falar com o público sem precisar ter muita tremedeira, começar a se entender o próximo e saber a responsabilidade de carregar um título. Sim. Então, eu carrego 2 títulos, sendo Rainha do Recreio da Juventude, porque nunca se acaba esse período, e candidata ao Glamour. Então, mostra essa responsabilidade e incentiva outras pessoas também. Claro, porque através do teu exemplo. Ainda mais Caxias. Caxias é uma cidade, muitas pessoas não olham por esse lado, mas é uma cidade que abre muitas portas para ti. Porque você pode ser rainha do Recreio da Juventude, rainha do Clube Juvenil, Glamour do Clube Juvenil, Glamour Recreio da Juventude, Glamour, Glamour Friend, Rainha da Festa da Uva, Embaixatriz. Fora os títulos de interior que a gente tem também, né? E muitas pessoas não olham esse lado. E se nós formos pensar, é muito bonito, é um envolvimento da sociedade que nós olhamos com muito orgulho. Nós, como candidatas e como representantes, é formidável de ver. Joana, vamos falar qual é a tua experiência de trabalho voluntário? Então, desde pequena minha mãe sempre me incentivou. Então, eu sempre fui em casas geriátricas, eu sempre doei muito. Idosos. Sim. Eu sempre doei muitos brinquedos. E meu pai também, ele tem coleção de carro antigo. Então, todo ano, pelo menos uma vez no ano, ele faz um encontro de carro antigos. E
e arrecada alimentos. Então, é muito... E tu participa? Sim, mais ou menos em torno assim, de 1 tonelada de alimentos. É muita coisa. Isso é muito importante para mim e muito gratificante. Bom, meninas, e vocês? Bom, vocês já se conheciam, vamos falar um pouquinho como é que é, né? Quanto vocês se ajudam, quanto que é importante também essa parceria que existe entre vocês, né? Para lidar com tantos compromissos, com essa ansiedade que envolve, né? O pré-concurso, como é que é esse relacionamento de vocês? Sim, eu acho que todas nós, a gente é muito amigas, a gente tem uma conexão muito forte que eu não esperava ter. Tipo, são amigas que eu realmente quero levar para minha vida inteira. E que eu tenho certeza que todas nós, a gente sempre vai estar ajudando uma outra, não só uma ou outra, mas tipo as causas voluntárias, sabe? Então é bem legal essa amizade e essa força que a gente tem juntas. É um trabalho que nós se unimos para fazer um bem maior. Então, desde situações, a gente tem um grupo nosso e a gente conversa sobre tudo. Então as meninas conversam sobre situações de escola também, projetos da escola, a gente se ajuda quando precisa e traz essas ligações que são para a vida toda. Legal. Eu acho que todas entenderam, assim, o verdadeiro sentido do Glamour. E a gente conseguiu virar muito amigas, tá sendo muito legal. A Lara eu conheci, assim, mais ou menos de pequena. E elas eu conheci de vista, assim, e esse ano eu conheci melhor. E, nossa, tá sendo muito, muito legal, assim. Eu acho que é muito bom a gente conviver, porque nós estarmos no concurso quer dizer que a gente tem valores parecidos. Acho que a gente tem um propósito parecido. Então é muito legal a gente ter essa convivência com meninas que têm uma tendência, né, ao voluntariado, a fazer o bem. Acho que é bom a gente estar próxima, a gente conviver com pessoas que querem o bem, que querem coisas boas, porque a gente é um pouco de cada um que a gente convive. Acho que a gente se forma de um pouquinho de cada pessoa que passou pelo nosso caminho. Então, acho que a gente tem que escolher bem quem passa pelo nosso caminho e, com certeza, a gente vai levar nosso grupo para a vida. Com certeza. Eu acho que quanto mais vocês estiverem alinhadas e unidas, mais isso vai ajudar a ajudar pessoas, né? Quando vocês estiverem mais... Inclusive, depois, né, do Glamour, melhor ainda, porque nas visitas e tal, vai ser muito legal ter essa proximidade entre a gente. Com certeza. A gente vai trabalhar juntas a vida inteira, né? E até é isso, né? Se segue, né? E até falar um pouco de futuro, então, como vocês esperam que essa experiência vai mudar a vida de vocês lá, né? Quando vocês olharem para trás e verem, como vocês esperam, vocês acreditam que vão olhar para essa experiência? Bom, eu quero continuar muito ajudando, continuar no voluntariado, porque eu acho uma causa muito importante e que nem eu falo muito, né, que um simples sorriso, um gesto de carinho podem ajudar muitas pessoas. Um dia eu posso estar bem triste, sabe? Mas sempre ajuda. Então isso pra mim, e tanto pra minha família, minha mãe, é muito, muito gratificante. Júlia, como é que vocês diferenciam vocês duas no concurso? Júlia com acento, Júlia sem acento. As duas são sem acento. As duas são sem acento. Ah, meu Deus. Eu quero pra mim passar, mas então... A Júlia. Olha, no futuro, eu iria olhar, eu olho já com muito carinho. E com certeza, vai ser uma parte bonita da... Exato, vai ser uma parte que a gente vai ter muita felicidade em contar para as pessoas. E nossa, em 2026 eu fui candidata ao Glamour. Sabe? Isso fica na história, né? Sim! Em pensar que a gente fez visitas aos hospitais, que nós conhecemos muitas pessoas, a gente teve essa proximidade e compartilhar com outras pessoas, mostrar para elas que é um momento único na vida. Maravilhoso. Júlia. Eu penso que no futuro eu vou olhar com muita gratidão, muito carinho, e eu vou perceber que eu já estou me tornando uma pessoa muito melhor. Uma pessoa que eu sempre fui muito empática, mas cada vez mais empática. Uma pessoa que pode fazer a diferença, nem que seja um pouquinho assim, na vida dos outros, e uma pessoa que vai incentivar os outros a fazer a mesma coisa. Clara?
A gente evolui muito durante esse ano, porque a gente fala com muitas pessoas, a gente tem muitas palestras, a gente tem essa oportunidade de falar, de se expor um pouco mais, que na nossa idade é difícil a gente ter tido oportunidade. Então, eu acho que é um ano de evolução. E eu acho que eu vou levar o glamour para a vida, principalmente porque eu quero seguir a carreira de medicina. E eu tô tendo a oportunidade de ver o lado completamente humano antes de ver a parte realmente das doenças e dos diagnósticos. Então, acho que isso vai ser muito importante para minha carreira também. Acho que sim, vai fortalecer muito o lado humano de vocês. Bom, mas estamos encerrando, então, o tempo nesse bloco, mas nós vamos fazer aqui como primeiro bloco, né? Fazer um ping-pong, assim, né? Um bate. O que vocês pensarem, quando eu falar a palavra, vocês pensarem na mente, primeira coisa que vocês vierem na cabeça, respondam, tá? Joana, coragem é? Coragem pra mim é ser uma pessoa que tá sempre disposta a ajudar, porque a gente precisa ter coragem pra, sabe, enfrentar as coisas. Sim. Então, Ótimo. Júlia, uma palavra que resume esta experiência. Benemerência. Ótimo. Outra, Júlia, um sonho para o futuro. Eu acho que continuar com os valores que eu tenho hoje, com a minha família, os meus amigos, e continuar fazendo o melhor que eu posso. Lara, fazer a diferença significa? Doar um pouco de si para quem precisa. Joana, o voluntariado transforma por quê? porque ele ajuda pessoas que às vezes não sabem se mostrar, sabe? Muitas pessoas não têm, na fase que está passando, tem muita dificuldade. Então, eu acho que o voluntariado é isso, tu ajudar, tu tá lá, assim, sabe, sorrindo e tudo, sabe? Porque muda a vida e dá forças para ela. Júlia, um medo. Timidez. Timidez, não saber falar e perder oportunidades por não saber falar. Essa ficar escondida. Júlia, Caxias do Sul representa? Representa uma sociedade que se ajuda, porque eu enxergo Caxias como uma sociedade que realmente é sempre bem envolvida com essas causas que nem a Liga, por exemplo. Então, é uma sociedade amiga. Lara, uma pessoa que te inspira. Meu vô, Né? Como é que é o nome dele? José Alberto de la Mer. Legal, meninas, muito obrigada por estarem conosco aqui no Entre Elas, por dividir um pouquinho da história de vocês, das expectativas, né? Espero que vocês tenham gostado também. O pessoal que nos assistiu também, espero que tenham gostado desse programa especial que a gente fez com as candidatas ao Glamour. Nós vamos ter mais 2 edições com as candidatas, né? Agradecer muito também a sua companhia, para falar um pouquinho sobre o trabalho voluntário que é tão importante nos dias de hoje, né? Com tantas pessoas precisando, né, uma das outras, então a gente quis mostrar um pouquinho deste lado também, de como é importante também ter mais pessoas envolvidas, se ajudando umas às outras, porque é isso que faz a diferença no mundo, é isso que faz o mundo melhor. E muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, aos meninos que aqui os cinegrafistas, as meninas de Libras, a Carol ficou no meu ponto, a Sueli que ajudou na produção. Porque todo mundo, assim, unidos, a gente faz a diferença, né? Sim, já vimos esse programa aqui juntos. A gente faz a diferença e entregamos coisas bonitas para as pessoas também. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Entre Elas.